Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clama do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clama no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da escola dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio de Jesus. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para cada jovem, né? Seja bem-vindo a todos aqui no canal A Voz do que Clama no Deserto. Deixa eu só acertar aqui a câmera aqui, parece que está meio torta, né? Acho que melhorou. A Deus seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão. Nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui agora dentro do quadro Jovem Susporte. Estarei aqui antecipando tanto aqui nesse quadro como também no quadro Adolescente de Deus, né? Aqui, primeiramente, o quadro é Jovem Fortes, tá bom? O tema central deste trimestre foi exortação, arrependimento e esperança. O ministério profético de Jeremias. Ministério profético de Jeremias. E o tema oportuno é a última lição, né? Lição 13, que tem como título uma palavra profética às nações. Então, chegando até aqui, estaremos encerrando esse trimestre. Quero aqui antecipar, né, avisar a todos, tanto agora como também na gravação da lição 13 dos Adolescentes de Deus, também estarei reforçando esse aviso. Não fiz isso na última lição estudando junto, mas estou fazendo aqui agora, tá bom? A partir dessas duas lições, essa e a do adolescente, em que a partir do próximo trimestre de 2026, o canal Voz Clama do Deserto não estará mais publicando, né? Tendo esse quadro, né, da escola dominical, já visto que eu já não faço parte mais das Assembleias de Deus, né? Ainda que outras igrejas usem essa revista, mas eu estarei encerrando aí esses quadros, né, até aqui o tempo que ele durou, né? Quadros aí que sempre trazia aí, né, o conteúdo. A proposta principal seria essa. Ainda que às vezes comentamos alguma coisa, o tempo ele acaba se alongando, porém estamos tratando de uma lição dominical, não uma mensagem, né? Uma meditação que não pode passar disso. Quando passa é porque tem a sua importância, né? Tem a razão de ser. Amém? Porque o canal A Voz Clama no Deserto, amados, tem um compromisso e busca ter esse compromisso com a palavra de Deus. Por muitos anos eu acabei permanecendo sob o engano do catolicismo romano. Aos 36 anos é que o Senhor me alcançou, trazendo luz, né, à verdade de Cristo somente, como nosso único e suficiente Salvador, e tantas outras esferas, né, que o Senhor tratou, tem tratado, continua tratando e trabalhando na minha vida, no que diz respeito, né, à nossa transformação de vida. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor por isso. Então, fica aqui, quero agradecer a todos que permaneceram conosco, né, até aqui. O que eu queria dizer é que o canal Voz Clama do Deserto, por ter esse compromisso com a palavra de Deus, o alvo deste canal é
aqueles que realmente amam a palavra de Deus, aqueles que realmente gostam, né, e têm a confiança de que Deus nos usa para falar conosco, qualquer irmão, qualquer irmã, né, qualquer outra programação de cunho evangelístico ou evangélico, nós cremos que Deus ele usa, Deus pode falar conosco. E tenho por certo que cada lição aqui, o Senhor tem falado tanto pelo conteúdo como na medida que o Senhor, né, me dava essa condição de poder comentar alguma coisa com cada um de vocês, tá bom, caros jovens? Então, o que eu deixo aqui é um incentivo de você prosseguir aí, né? Se você não é ainda aluno da escola dominical, faça isso, se esforce em estar ali na escola dominical. Eu estou em outro ministério, que é a Peniel, mas eu estou ali de domingo, escola dominical domingo ali, depois do culto matutino, né? Tem a escola dominical e eu vou para o culto de manhã e também já fico, né, para a escola dominical, porque eu tenho prazer, né? O Senhor me deu esse prazer de sempre estar buscando aprender cada vez mais, justamente por conta dessa confiança e dessa expectativa, né? Aliás, a sua palavra, caro jovem, nos diz crescer na graça e no conteúdo, tá bom? Crescer na graça e no conhecimento. Então, fica aqui o aviso, vamos estar aqui tratando então do último conteúdo da lição número 13 desse trimestre da classe dos jovens. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos seu perdão dos nossos pecados que temos cometido e queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, da sua volta. Faz isso, Senhor, abençoa também esse momento que estaremos tomando conhecimento de mais um conteúdo da lição dominical. Essa é a nossa petição, ó Pai, essa é a nossa súplica, e quero te agradecer pelo tempo que aqui esse canal permaneceu com esses quadros aqui, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada aluno aqui, cada irmão, cada irmã, dependente da idade, que não nos falte seu ânimo para nos esforçarmos no dia de domingo e estarmos na sala de aula, cada um dentro do seu ministério, segundo a cada tema a ser tratado. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. E outra coisa, eu vou deixar aqui, ainda que eu não avisei no Estudando Junto, essas três últimas lições, quer dizer, esses três quadros e essas três últimas lições, tanto do adolescente, do adulto e do jovem, eu vou estar colocando na descrição o link, tá bom? Do site em que você pode ter ali acesso das lições dominicais, do conteúdo das lições dominicais. É desse site que eu tirava ali o conteúdo e preparava o PowerPoint para que está proporcionando para você essa esfera de você estar ao par de tudo que, né, aprendemos, de tudo quanto acontece dentro dos ministérios através da escola dominical. Então ali nesse site tem tanto a CPAD como também tem o conteúdo da revista Betel. A Betel eu vou estar encerrando aí na lição de hoje, né, que é a lição 10 dos jovens, né? Revista Betel, classe do jovem, vou estar encerrando hoje, às 4 horas. Quer dizer, nesse dia, né? Estamos no dia 2 de dezembro. Então, dia 2 de dezembro foi quando eu encerrei também a Betel na 10ª lição. Porém, vou deixar o link em cada uma delas na descrição para que você possa ter acesso ao site e, se você tiver interesse, está ali tendo contato com cada conteúdo. Até mesmo para você usar no seu celular, se você não tiver revista numa sala de aula no seu ministério, se você não comprou, não adquiriu, não houve tempo de adquirir a revista, ou se você não quiser adquirir, quiser acompanhar a aula através desse site pelo celular, também é de bom proveito, como muitas vezes eu fiz isso, tá bom? Sem mais delongas, vamos agora para o conteúdo da lição, tá bom? Texto principal, olha: ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares
e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Resumo da lição: assim como o profeta Jeremias, temos a missão de anunciar a palavra de Deus até os confins da terra. Não temos o mesmo cunho, né, da chamada de Jeremias, mas temos sido chamados para pregar, né, as nações, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa missão também se estendeu, né, a cada membro. Observe o que eu vou estar dizendo aqui, vou estar me referindo aqui, a cada membro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A própria experiência da salvação é uma válvula motivadora para estarmos testemunhando do nome do Senhor Jesus. Porém, o Senhor nos deixou outras esferas para cumprir este ID, para cumprir essa vocação com excelência, que são o revestimento do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, para ser testemunha do Senhor Jesus, e também os dons espirituais para ser manifesto o reino de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Amém, jovens? Texto bíblico, Jeremias 46, de 1 a 5. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. Acerca do Egito, que estava junto de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Éufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai, cavaleiros, e apresentai-vos com elmo. Alimpai a lança e vesti-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Essa profecia de Jeremias já foi uma profecia contra as nações, tratando aí, né, dos finais, especificamente do tempo. Sabemos, amado e caro jovem, que pela palavra de Deus reconhecemos que o Senhor tem tratado com muitas nações, como tratou com a Babilônia, com a Síria, com o Medo Persa, né, com os persas, e também com a Grécia, Roma também. E até hoje o Senhor tem tratado com as nações, né? E isso nós temos consciência. Não há uma afirmativa, mas há uma margem em que podemos entender dessa maneira pela palavra de Deus. Porém, haverá um dia, um momento em que o Senhor haverá de tratar, né, num contexto universal e geral com todas as nações. Introdução. Jeremias, como profeta, anunciou a mensagem de Deus às pessoas de seus dias. Também confirmou o compromisso de Deus com toda a raça humana, indistintamente, conforme prometido a Abraão. Um Deus para as nações. Deus fala às nações. Assim como o demais profetas, Jeremias foi enviado inicialmente ao seu povo, o que não significa que não teve de advertir as demais nações a respeito da responsabilidade que todos, indistintamente, têm diante de Deus. Ao contrário disso, Jeremias profetizou contra as várias nações, reafirmando assim a universalidade do plano de Deus e a verdade que todos os povos devem resposta e reverência ao Criador. Então, nós vemos aí que o capítulo 46 ao capítulo 64 de Jeremias, ele vai tratar aí dessa questão, né? Com cada nação ali ele vai tratando. E começando ali já, se não estiver equivocado, com o próprio Israel, né? Nação de Israel. Um ponto importante a ser considerado é que, ao tratar com as nações por meio de profetas que levantou, de forma direta, Deus estava conclamando o seu povo a comunicar a estas nações acerca de seu caráter justo, santo
e amoroso em seu chamado para que estas nações o reconhecessem, o temessem e se arrependessem dos seus maus caminhos. Jeremias foi chamado às nações para anunciar arrependimento e lembrar o povo de que o Senhor é Deus de todos os povos. Segundo subponto, um plano para as nações. Quando Deus chamou Abraão e anunciou que a sua semente, um povo, seria levantado, Deus comunicou que o seu plano não estaria limitado a este povo, mas que se trata, desde o início, de um plano universal. Isto é, que envolve todas as nações, conforme se observa, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está claro que, desde o início, o alvo de Deus não foi somente Abraão, e nem tampouco Israel, mas sim abençoar todos os povos de todas as nações. Isso aí o Senhor deixa claro, né, não só através do envio desses profetas, até mesmo especificamente para determinadas nações, como no caso de Naum, se não me engano, e também Naum, não sei se Amós também, eu sei que teve outros, não foi Abacuque, foi Sofonias. Sofonias, ele foi um profeta destinado apenas a uma nação gentílica. E assim o Senhor tem feito, né? Com cada nação, e como também o tratamento, a exemplo de Naamã, caro jovem, ali já deixa claro que o interesse de Deus não estava somente em Israel, mas também a demonstrar sua misericórdia de forma sem qualquer acepção de pessoa, nação, etnia e povo. Um reino de nações. O profeta Isaías anunciou: o teu Deus reina. Jeremias chamou o povo a temer a Deus sob o argumento de que ele é o rei das nações. Deus é soberano e o seu reino é formado por povos, nações e línguas, e o seu domínio é um domínio eterno e não será destruído. Definitivamente, o reino de Deus é um reino de nações. Entramos agora no segundo ponto, um profeta para as nações. Um profeta para as nações. A expressão nações tem um sentido amplo nas Escrituras, mas no contexto de Jeremias tem relação com outros povos além de Israel, ou ainda povos e nações pagãs e gentios. Ao falar com Jeremias sobre o seu chamado, Deus usou este termo: e as nações te dei por profeta. Uma referência de que ele seria enviado não somente aos da casa de Israel, mas também aos gentios. Assim como Deus determinou o início e o fim do ministério de Jeremias, ele também decidiu que as nações seriam o seu público-alvo. Começando pelo povo da aliança, Jeremias se dirigiu também a outras nações, não negligenciando a sua responsabilidade com outros povos, falando-lhe amplamente conforme o registro bíblico. Iniciando pelo Egito, o profeta Jeremias transmitiu mensagem divina à Filistia, a Moabe, a Amon, a Edom, a Síria, a Elão e a Babilônia. Está evidente, portanto, que, em obediência à vontade de Deus e aos seus propósitos, Jeremias foi um profeta também para as nações. Uma mensagem para as nações. A palavra do Senhor foi direcionada contra as nações. O termo palavra tem vários sentidos nas Escrituras, mas aqui indica a comunicação de Deus por intermédio de um agente. Oséias 1. Isso também se aplica aos 10 mandamentos, pois são chamados de as 10 palavras do Senhor. Jeremias não é o único profeta enviado a outras nações, além de Israel, já que houve profeta como Amós, Isaías e Ezequiel também o foram, tanto para Israel como também para demais nações. Este interesse pelas nações revela não só o amor de Deus para com todos, mas também a sua justiça, já que os princípios aplicados para avaliar e disciplinar o seu povo são os mesmos usados a outros povos. O alvo divino é sempre castigar o pecado.
A disposição de Jeremias em profetizar nações tem relação direta com a sua forte convicção de que Deus é criador de todas as coisas. Para ele, ao contrário dos falsos deuses e a fragilidade humana, Deus sustenta todas as suas obras, pois é poderoso. Terceiro subponto, uma mensagem para o Egito. A seção que apresenta as nações, a quem Jeremias profetizou, inicia com a mensagem dirigida ao Egito e fala sobre a derrota do faraó Neco, por ocasião da chamada Batalha de Carquemis, diante de Nabucodonosor, onde se deu início, ao domínio babilônico, profetizado ali através do sonho, a próprio Nabucodonosor. A mensagem de Jeremias contra o Egito é repleta de detalhes, demonstrando a precisão profética. Ele começa retratando os momentos que antecederão a batalha, com informações específicas acerca dos instrumentos de guerra e os que se envolveriam nela. Apresenta a batalha em si e os seus estragos. Elucida também as terríveis consequências e a promessa da restauração de Israel. E por último, terceiro ponto, um povo para as nações. Israel, o povo que falhou com as nações. O ministério de Jeremias em relação a outras nações não foi um acontecimento à parte do plano maior de Deus que, por meio da missão de Israel, de representá-lo, intenciona alcançar outros povos. Ao contrário disso, ele atuou no sentido de reafirmar o interesse divino em restaurar povos de todas as nações. Ou seja, Deus tinha chamado Israel para a luz das nações. Porém, Israel falhou nessa missão. Igreja, o povo de Deus para as nações. Falamos de Israel agora. Atualmente, Deus levantou a igreja com esse mesmo propósito. O texto de 1 Pedro 2,9 afirma que a igreja foi escolhida para anunciar a mensagem de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Por isso fomos denominados de geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. A igreja recebeu de Deus a missão de anunciar a mensagem às nações. A missão da igreja se identifica com a de Israel, no que se refere à tarefa de representar Deus diante das nações. Duas verdades precisam ser ressaltadas aqui. A primeira é que o Senhor Jesus ordenou que a igreja pregue o evangelho. E a segunda é que a igreja deve anunciar em todos os lugares e a todos os povos que só o Senhor é Deus e que o Senhor Jesus, ele é o enviado de Deus, o Salvador. Concluindo, no Antigo Testamento, especialmente, o profeta Jeremias reafirma o caráter divino da grande comissão. No Novo Testamento, confiada à igreja, tanto no que se refere à sua origem, às suas bases e seu objetivo, vimos a respeito do compromisso de anunciar o evangelho às nações, sobre a perspectiva do profeta Jeremias que, à semelhança de outros profetas, falou às nações como obediência à ordem de Deus e como vocação, pois para isso ele foi enviado, do mesmo modo que a igreja é enviada na atualidade. Hoje, amados, estamos lendo aqui, para encerrar, Hebreus capítulo 1, versículo também número 1. Quando a palavra do Senhor diz assim, olha: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. E o segundo versículo, estaremos encerrando diante dessa realidade, em que, a exemplo de Jeremias, a igreja tem essa missão, haja vista que o interesse de Deus ele é universal. Também vamos estar lendo aqui o texto áureo, onde fala aqui do amor de Deus por todas as nações, pelo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha vida eterna. E observe o versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, o que engloba todas as esferas, de leste a oeste, norte a sul, todo o mundo em todos os seus recônditos. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E logo que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, que possamos dar sequência à chamada do Senhor, que o Senhor venha nos capacitar, nos dar sabedoria para ganhar almas e para sermos testemunha, tanto através da nossa vida, como também do cumprimento deste ministério que o Senhor deu, de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquela que crê será salva, que não crê será condenada. Porém, o interesse fica claro, contundente nas Escrituras, que apresentam um Deus de amor, um Deus que diante, da situação de condenação deste mundo, ele enviou seu Filho, que tomou sobre si já todo o juízo de todo o mundo, que recairia sobre cada um de nós na individualidade, diante desse julgamento, diante da condenação. Porém, como diz Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é Ele que você, caro jovem, deve se dirigir. É nele que você, jovem e adolescente, tem que crer. E você que está conosco aqui, ouvinte da palavra de Deus, que venha arrepender seus pecados e que venha crer unicamente no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque o juízo ele acontecerá. Porque a Bíblia diz as Escrituras. Diz a Escritura que em Hebreu 9:27 está ordenado o homem morrer uma única vez, depois se seguir o juízo. Porém, todos que dormirem no Senhor não passarão por esta condenação, muito menos por esse juízo, a não ser o tribunal de Cristo, que está relacionado aí somente aos crentes, desde o Antigo Testamento ao Novo, ali vai ser julgado as nossas obras, se elas têm sido de ouro, prata, pedra preciosa, madeira ou feno, palha ou feno. Amém? Então que nós permaneçamos firmes, tendo somente como mérito e confiança e descansarmos na única justiça em que nos dá essa paz e esse descanso, que é na nossa fé, na obra vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão nos nossos pecados e queremos Te agradecer, Senhor, por mais este trimestre, por mais esta lição, por mais esse conteúdo. Nos ajuda, Senhor, a que ele seja uma prática em nossas vidas e que sejamos, Senhor, a trombeta do Senhor. Sejamos a boca pela qual, ao abrirmos, o Senhor venha enchê-la, Pai, para que nós possamos anunciar as verdades da Tua palavra. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos em nossa vida, na vida de cada jovem, de cada adolescente, da Tua igreja, Senhor. Faz isso. É o que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela estivermos a refletir. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado.